O que é que define realmente o sucesso de um aluno? É uma pergunta que parece simples, mas que nos tem acompanhado ao longo do tempo. Será a nota matemática? A média para entrar na faculdade? Ou será que o verdadeiro sucesso é a capacidade de um jovem sair da escola e não se desmoronar perante o primeiro desafio? Essa é a grande questão, não é? Porque todos nós conhecemos pessoas que foram alunos brilhantes e que depois tiveram imensas dificuldades na vida. E o contrário também. Exatamente. E é por isso que hoje vamos mergulhar num conjunto de questões que abordam um modelo educativo que tenta ir um pouco além das notas. Chama-se aprendizagem socioemocional, ou CEL, a sigla em inglês. E as informações que dispomos, e que iremos detalhar no que diz respeito à sua estrutura e aplicação, colocam um desafio central em cima da mesa. Todos concordam que competências como a empatia ou a resiliência são importantes. A grande questão é, como é que se ensina algo tão pessoal de forma sistemática numa sala de aula, sem que isso se torne artificial ou forçado? É o grande paradoxo. Queremos formar pessoas, não robôs, mas a educação precisa de um sistema, de um método. Encontrar esse equilíbrio é a chave. Vamos então analisar esta questão. E começamos mesmo na base. O que é exatamente esta aprendizagem socioemocional? É um novo nome da moda para boas maneiras ou é algo mais estruturado? Esta é mesmo a pergunta certa para começar, porque há muitas dúvidas à volta deste assunto. Não se trata de ensinar a dizer por favor e obrigado. As fontes que consultamos definem a CEL como um processo educativo intencional. A ideia central, e estamos a citar, é dar às crianças e aos adultos as ferramentas para compreender e gerir emoções, estabelecer e atingir objetivos positivos, sentir e mostrar empatia pelos outros, estabelecer e manter relações positivas e tomar decisões responsáveis. Ou seja, é a arquitetura interna que nos permite lidar com o mundo. Arquitetura interna. É uma imagem forte. E é importante dizer que, embora o modelo que vamos discutir da organização CASEL seja o mais conhecido, não é o único. Há outras abordagens que dão mais ênfase, por exemplo, a práticas de mindfulness ou a ligação com a justiça social. No entanto, o núcleo do que vamos falar hoje, estas 5 competências-chave, é quase universalmente aceito como a base. Então, não é uma receita única, mas há ingredientes essenciais. E esses ingredientes são estas 5 competências. A primeira, segundo as nossas fontes, é a autoconsciência. A capacidade de perceber os próprios pensamentos e emoções. Perceber quando se está frustrado e entender porquê. Parece simples, à primeira vista. Mas não é nada simples. É a base de tudo. É o conhece-te a ti mesmo socrático trazido para a sala de aula. Se não tivermos a capacidade de fazer uma pausa e identificar, por exemplo, que o que estamos a sentir agora é ansiedade e está a ser causada por este teste. Então, se não conseguimos fazer esta identificação, qualquer outra estratégia corre o risco de falhar. É o diagnóstico antes do tratamento. Mas atenção, isto levanta-me uma questão. Uma coisa é um adulto fazer terapia para se tornar mais autoconsciente. Outra, completamente diferente, é uma escola tentar ensinar isto a uma criança de 10 anos. Como é que se ensina a autoconsciência? Não há o risco de ser evasivo. Essa é a crítica mais comum e é muito pertinente. A abordagem que a documentação descreve não é terapêutica, é pedagógica. Não se trata de um professor fazer de psicólogo. Trata-se de criar práticas consistentes. Por exemplo, começar o dia com um check-in emocional de 1 minuto, em que os alunos pensam e, se quiserem, partilham numa palavra como se sentem. Ou usar diários de reflexão. São pequenos rituais que criam o hábito de olhar para dentro, de dar nome às emoções. Não é evasivo, é dar-lhes um vocabulário para o seu mundo interior. Parece-nos assim mais claro. É criar o hábito mais do que forçar a confusão. Assim faz mais sentido a abordagem na escola. Depois de identificarmos as nossas emoções e percebermos que estamos frustrados, o passo seguinte é não atirar com o livro à parede. É aí que entra a segunda competência, a autogestão. É a segunda competência CEL, autogestão. Autogestão é o que se faz com a informação que a autoconsciência nos deu. É a capacidade de regular essas emoções e impulsos, gerir o stress, controlar a frustração, mas também, e isto é crucial para a aprendizagem, a capacidade de nos motivarmos, de sermos disciplinados e de estabelecermos objetivos. O exemplo do aluno que não desiste de um problema de matemática difícil é perfeito. A autogestão é o músculo da resiliência. Mas aqui poderá haver um perigo, risco de esta ideia de autogestão ser interpretada como os alunos que se aguentem sozinhos, uma espécie de desenrascate. Onde é que fica o papel do apoio do professor quando um aluno está a ter dificuldade? Essa é uma distorção perigosa e as fontes são claras em combatê-la. A autogestão não significa autossuficiência a todo custo.
Pelo contrário, parte de uma boa autogestão é precisamente a autoconsciência para reconhecer factos como eu não consigo resolver isto sozinho. Preciso de pedir ajuda. Claro, o objetivo não é criar alunos que reprimem, mas sim alunos que tenham um leque de estratégias. Respirar fundo, fazer uma pausa e, fundamentalmente, saber a quem e quando pedir apoio. O papel do professor é ensinar estas estratégias e ser esse porto seguro. Não é externalizar a responsabilidade, é capacitar o aluno. Esta distinção é fundamental. Capacitar, não abandonar. Até agora estivemos muito focados no eu, mas o modelo depois virá-se para fora. A terceira competência do CEL é a consciência social. Aqui, o exemplo é mostrar empatia com colegas em dificuldades. Sim, é a grande mudança de perspectiva, do eu para o nós. E a consciência social é muito mais do que apenas ser simpático. É a capacidade de nos colocarmos na perspectiva do outro, de compreender normas sociais e éticas e de reconhecer e valorizar a diversidade. É entender que a minha experiência e do mundo não é a única. A empatia é um conceito lindíssimo, mas todos nós conhecemos escolas onde isso não passa de um cartaz na parede. O que é que a documentação existente diz sobre o que falha quando se tenta ensinar a empatia e a coisa não resulta? O que falha, na maioria das vezes, é a falta de autenticidade e de prática. Não se aprende empatia lendo uma definição no quadro. Aprende-se através de experiências. As fontes falam em métodos como a aprendizagem cooperativa, em que os alunos têm mesmo de trabalhar com colegas diferentes para atingir um objetivo. Falam em discussões sobre dilemas éticos. E, acima de tudo, aprende-se vendo os adultos a praticá-la. Se um professor demonstra empatia por um aluno, isso tem um impacto 1000 vezes superior a uma aula teórica. A cultura da escola tem de viver aquilo que prega. A cultura tem de viver aquilo que prega e isto parece ser o fio condutor. Portanto, torna-se aqui óbvia a ligação para a competência seguinte do CEL. Se a consciência social é perceber o que os outros sentem, então as competências de relacionamento são um manual de instruções para agir com base nelas, sem criar um desastre. É essa a ligação. É uma ótima forma de resolver a questão. Consciência social e competências de relacionamento. As competências de relacionamento são a parte ativa e prática da interação social. O que é que isto inclui? Comunicação clara, escuta ativa, cooperação, resolução construtiva de conflitos. Por exemplo, trabalhar em grupo respeitando opiniões diferentes é o campo de treino diário para isto. Quantos de nós, adultos, não temos dificuldade com isto no trabalho? Com maior frequência do que o desejado. É que saber resolver um conflito não é evitar a discussão. É saber discordar de uma ideia sem atacar a pessoa. É procurar soluções em que ambos os lados ganham. Estas são competências altamente sofisticadas que precisam ser ensinadas e praticadas explicitamente. Não podemos assumir que os alunos as aprendem por osmose. Certo, e isto leva-nos à quinta e última competência, que me parece a grande final, onde tudo se junta, a tomada de decisão responsável. É a culminação, sem dúvida. Porque para tomar uma decisão responsável, uma pessoa precisa de usar todas as outras competências. Precisa da autoconsciência para perceber como os seus valores influenciam a escolha. Da autorrestão para não decidir por impulso. Da consciência social para antecipar as consequências nos outros. E das competências de relacionamento para comunicar essa decisão. Por exemplo, decidir ajudar um colega em vez de ignorá-lo ilustra bem a dimensão ética. E quase como uma checklist mental ética antes de agir. Para tomar decisões de forma responsável. É analisar a situação, identificar o problema, pensar nas várias soluções, avaliar as consequências e, por fim, refletir sobre a decisão. É um processo complexo. E isto leva-nos à questão central que foi colocada no início. O que é que distingue um bom aluno? E como é que uma escola pega nisto tudo e o transforma numa realidade? Essa é a parte difícil, porque uma lista de 5 competências é bonita, mas como é que isto sai do papel? O que é que a documentação encontrada nos diz sobre a implementação prática? Diz-nos antes de mais que não pode ser apenas uma disciplina chamada emoções à terça-feira de manhã. Isso está condenado ao fracasso. A CEL tem de ser decidida em toda a estrutura da escola. A vários níveis, começando pelo mais óbvio, a sala de aula. As fontes consultadas falam, por exemplo, em integração curricular. Sei o que significa que se pode ensinar autogestão numa aula de educação física ou lidar com a frustração de perder um jogo. Ou ensinar consciência social numa aula de história, ao analisar um conflito de diferentes pontos de vista. Não é preciso criar um novo currículo, mas sim olhar para o currículo existente com as lentes da CEL. Mas isso por si só não chega. Porque é preciso ir além da sala de aula. Muito mais além. O segundo nível é a escola como um todo.
a cultura, as políticas, o ambiente. Isto significa, por exemplo, que as regras de disciplina não são apenas punitivas, mas integradoras. Em vez de apenas castigar um aluno, tenta-se perceber o que aconteceu e como se pode reparar a relação. Significa que os adultos da escola, professores, funcionários, direção, também modelam estas competências. Não adianta falar em gestão de emoções com os alunos se os professores não conseguirem gerir as suas próprias emoções. O que nos leva ao terceiro nível, que nos parece o mais desafiador: o envolvimento das famílias e da comunidade. As experiências já realizadas falam em parcerias autênticas. O que é que isso quer dizer na prática, para não ser só uma frase bonita? Iria ser muitas vezes o calcanhar de Aquiles de muitos programas. Uma parceria autêntica, segundo o que as fontes descrevem, vai muito além de mandar um e-mail para casa a dizer este mês estamos a trabalhar a empatia. Implica organizar workshops para os pais sobre os mesmos temas para que se crie uma linguagem comum. Implica que quando há um problema a escola e a família trabalhem como uma equipa, não como adversários. É um trabalho imenso, contínuo e que exige muita confiança. É um ecossistema completo, não é uma responsabilidade exclusiva do professor de português ou de outra disciplina. É um esforço concertado entre a sala de aula, a escola inteira, as famílias e até as organizações da comunidade. Só quando todas estas peças estão alinhadas é que a CEL deixa de ser uma iniciativa e passa a ser a forma como fazemos as coisas na nossa escola. O modelo é ambicioso, o que nos leva à pergunta final. Os benefícios prometidos parecem fantásticos. Melhor desempenho académico, menos bullying, mais cooperação. Mas um cético poderia perguntar: as fontes apresentam dados concretos que provem que a CEL é a causa direta deste sucesso? Ou será que tudo está apenas correlacionado com outros fatores, como o facto de as escolas que adotam estes programas terem, à partida, mais investimento ou professores mais motivados? Essa é a pergunta certa e a resposta é complexa. Isolar uma única variável na educação é quase impossível. No entanto, o que estudos já realizados mostram é uma correlação extremamente forte e consistente. A lógica por trás de tudo é muito sólida. Um aluno com melhor autogestão consegue focar-se mais nas aulas. Logo, o seu desempenho académico tende a melhorar. Sente-se mais seguro de si. Uma escola com maior consciência social tem um clima mais seguro e inclusivo, o que leva naturalmente a uma redução de conflitos e bullying. Portanto, não é tanto uma causa e efeito direta como a causa B, mas mais um efeito de ecossistema. Tudo ligado. A CEL não é uma pílula mágica. É a criação das condições de base para que a aprendizagem possa acontecer. É como tentar construir uma casa num terreno instável. Pode-se ter os melhores materiais, mas a estrutura vai abanar. A CEL é a fundação. Estabiliza o terreno emocional e social para que o conhecimento possa ser construído de forma sólida. Por isso, a conclusão das fontes é clara. Isto não é um extra simpático para se fazer quando há tempo. É um pilar central da missão educativa do século XXI. Autoconsciência, autogestão, consciência social, competências de relacionamento e tomada de decisão responsável. Procura formar não apenas bons alunos, mas seres humanos mais completos, resilientes e empáticos. E ficou muito claro que o seu sucesso não é uma ilha, depende de um ecossistema que liga a sala de aula, a escola, as famílias e a comunidade. Tudo interligado. E isso deixa-nos com uma reflexão final. As fontes que analisamos focam-se, e com razão, em como implementar a CEL para os alunos. Mas isto levanta uma questão provocadora. O que aconteceria se estes mesmos princípios de autoconsciência, empatia e tomada de decisão responsável fossem aplicados de forma explícita e contínua aos adultos do sistema? A professores, diretores e até legisladores. Como é que isso poderia transformar a própria natureza da educação?